Boa noite a todos. Nós vamos fazer essa live aqui para a gente tirar algumas dúvidas e fazer algumas orientações sobre os procedimentos das aulas nessas 2 semanas ainda que ainda serão online, tá? Nós fizemos uma reunião hoje com os professores do curso de Direito e ficou definido da seguinte forma: no primeiro tempo de aula, nós vamos disponibilizar o material de leitura e o vídeo gravado. E nos últimos 40 minutos, dependendo da carga horária do professor, outros vão ser mais um pouquinho, da carga horária da disciplina, nós vamos fazer uma interação para que a gente possa tirar algumas dúvidas sobre o material que foi postado, e a live ela é um complemento desse material que foi disponibilizado anteriormente, certo? Vou perguntar, vocês conseguiram visualizar o vídeo que foi disponibilizado anteriormente? Acho que foi agora à tarde que eu disponibilizei, que é justamente no horário de aula, para aqueles que estão trabalhando durante o dia, ter a oportunidade de assistir. Todos conseguiram assistir o vídeo? Eu também não visualizei o vídeo. Não visualizaram? Tá, mas não tem problema. Então, vamos depois visualizar o vídeo, que lá está bem explicativo sobre o conceito de mundo VUCA, tá? E no final do material, nós temos uma atividade que vai compor o portfólio, certo? Que é justamente um relatório sobre uma linha do tempo do curso de Direito de 2015 a 2025, certo? Que são aí uma linha de tempo dos 10 anos, sendo 5 retroativos e 5 anos subsequente, que vai dar possivelmente bem no período de formação de vocês, tá? Hoje tivemos chuva, sabemos que muitos não conseguiram acessar, mas eu quero deixar aqui o canal aberto para que, se alguém tem alguma pergunta a fazer, tanto do material anterior, de aqueles que conseguiram assistir o material ou acessar o material que eu disponibilizei lá, os slides em PDF, está lá na plataforma Blackboard, para vocês baixarem também. Caso não consigam acessar a plataforma, eu posso mandar para o e-mail da turma também o material para facilitar o acesso para vocês. Tudo bem? Tá, melhor mandar pelo e-mail, né, Bianca? Tá, vou fazer isso. Só me recorda depois, pode ser até na iLive mesmo, o e-mail da turma para mim não mandar para a turma errada, porque eu acho que alguns estão com dificuldade de acessar o ambiente virtual, justamente porque as 4 turmas elas estão paralelas, né? E o que vai diferenciar lá é somente a data. Então tem que se atentar às datas de segunda-feira e a turma A, porque se for a outra turma A, o link vai ser diferente para a reunião. Tá. Direito Alfa. Beleza, depois eu olho aqui no link e vou encaminhar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Bianca está dizendo que não conseguiu, porque a internet estava caindo muito, mas está lá no canal, Bianca, pode assistir depois, não tem problema nenhum. A Dirlene acha melhor enviar pelo e-mail, ela colocou aqui o e-mail da turma, mas daqui a pouquinho eu faço isso, certo? Quanto à introdução do portfólio, todos conseguiram fazer ou ainda tem alguém com dúvida sobre a construção da escrita desse material? Todos conseguiram? Pode usar tanto o microfone como o chat, tá? Tem uma pergunta aqui, a Poliana está perguntando se esse portfólio tem prazo. Tem, Poliana. A entrega desse portfólio vai ser no mês de junho, tá? Nós vamos construir ele pouco a pouco e eu vou estar dando os passo a passos para que
não fique acarretado de atividades, tá? Agora é interessante que se possa ir fazendo para quando chegar no final não ter um monte de atividades atrasadas para fazer, certo? Tá, estão perguntando pelo modelo da introdução. Eu vou postar também, quando eu mandar para o e-mail da turma, um modelo básico, tá? Bem simples, mas vai dar para ter uma ideia, apesar de ser uma introdução de um trabalho dissertativo, esse portfólio de vocês, a introdução vai ser bem pessoal. Então, apesar do roteiro ser o mesmo, é claro que o conteúdo vai estar voltado para a individualidade de cada um, certo? Professor, Oi. esse portfólio que o senhor passou hoje, o vídeo sobre o VUCA, ele que vai dar início ao nosso portfólio ou tem outro assunto antes? Porque essa é a minha primeira aula que eu estou assistindo com o senhor, que as demais eu não consegui. Não conseguiu? Tá. Eu vou explicar sobre as atividades anteriores. Tá. O portfólio, ele já começou a ser feito desde a primeira atividade que nós fizemos. Qual foi a primeira atividade que nós fizemos? Foi o mapa de competência. Eu disponibilizei um link de um questionário para vocês, onde tinha, logo no início do questionário, o local para colocar o e-mail. E quem preencheu e finalizou foi uma cópia desse mapa de competências para o e-mail. Depois, nós construímos, a partir do autoconhecimento, a matriz de SWOT. Lembram? A maioria está comigo ainda, porque eu recolhi durante as aulas e na semana que era para devolver, já foi o período que nós tivemos que fazer o isolamento social e eu não devolvi ainda. Outros mandaram por e-mail e outros não entregaram. Então, essas pessoas que não entregaram podem fazer para anexar ainda no portfólio. E a terceira atividade era a nuvem de palavras. Lembra que nós fizemos na sala de aula a construção dos pontos fortes e dos pontos fracos a partir do Meet, onde se construiu uma representação social. Essa é a terceira atividade. E a quarta atividade é justamente esse relatório que está no material disponibilizado hoje, certo? Mais alguma pergunta? A Bianca está perguntando se o portfólio ele pode ser feito como se fosse um e-book. Pode, Bianca, não tem problema nenhum. Ele pode ser feito no modelo de e-book. Lembrando que o portfólio nada mais é do que a junção das atividades feitas durante a disciplina, certo? Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta da Bianca aqui. Deixa eu ver o que a Bianca está querendo saber. Professor, digita aqui no chat as atividades na ordem para que a gente possa anotar. Certo, então foi a primeira, o mapa de competências, certo? Depois, a matriz de SWOT, depois a nuvem de palavras, certo? A nuvem de palavras está no Blackboard, mas eu vou mandar por e-mail para vocês também. E agora, o relatório que nós vamos fazer é um relatório que nós vamos chamar de linha do tempo. As orientações estão no corpo dos slides que eu mandei para você, na penúltima página, tá? Eu vou mandar tanto o PDF, como ele também está disponibilizado lá na aula gravada que foi colocada no canal hoje. Certo? Mais alguma pergunta?
Tá, o pessoal que não fez a nuvem. A nuvem, a ideia inicial era que nós pudéssemos fazer com todos os alunos que entregaram a matriz de SWOT. Mas aí a maioria das turmas deixaram, sempre teve alguma ausência, e a nuvem ela ficou menor do que o previsto, porque principalmente a nuvem, onde está colocados os nossos pontos fracos, é justamente onde nós iríamos levantar a dificuldade dos alunos para poder, ao longo do curso, trabalhar com minicursos, com seminários, focando principalmente nas dificuldades apresentadas pelos alunos na sua nuvem de palavras. Mas é só imprimir a nuvem que eu vou disponibilizar pelo e-mail também, embora essa nuvem já esteja na plataforma Blackboard, tá? Mas eu vou mandar por e-mail também para vocês. Mais algum ponto? Assim, eu acho que sobre o relatório não vai ter muita dúvida agora, porque a maioria de vocês não conseguiram assistir o vídeo que foi postado hoje à tarde, que era a primeira tarefa de vocês antes do início da aula. E também, como estava chovendo, muitos não tiveram possibilidade de acessar o canal. Mas na primeira oportunidade vamos fazer, vamos assistir o filme não, a aula, e verificar quais são as dificuldades apresentadas a partir daí. Mas eu vou adiantar para vocês que a aula, a temática é Mundo VUCA. VUCA é a junção de 4 características que vão representar o mundo hoje como ele está, volátil, complexo, incerto e ambíguo. E diante dessas incertezas e complexidades que agilizam as mudanças sociais, nós necessitamos estar nos adaptando ou fazendo algumas adequações para que essas mudanças repentinas que acontecem dentro do nosso cotidiano não possam nos pegar completamente de surpresa. A partir da identificação dessas mudanças que vêm ocorrendo no mundo nas últimas décadas e vai influenciar em 2025 também, que é justamente o período que está previsto para colação de grau de vocês, e estarmos preparados para o mercado competitivo que nós já vimos que vai ser um mercado competitivo, e os melhores vão estar cada vez mais aptos a terem um sucesso maior dentro dessa profissão que vocês escolheram, certo? Vimos também nesse material, foi colocado para a gente ter uma percepção dessa agilidade que o mundo está hoje. Por exemplo, o rádio, para atingir, primeiramente o telefone, né? O telefone, quando o Graham fez, para atingir 50 milhões de usuários, demorou 75 anos. O rádio, para atingir a mesma quantidade de usuários, demorou 38 anos. A televisão demorou um pouco menos, mas os jogos de internet, a internet 4 anos, celular 3 anos, e os jogos de internet, eles levam de 35 a 15 dias para atingir 50 milhões de usuários. Então, vemos aí que as novas tecnologias, elas alcançam um grande número de usuários em um tempo bem reduzido. Com isso, o que vai acontecer? Os nossos clientes, ou futuros clientes, eles vão ter acesso às informações bem mais rápidas. Praticamente mais de 5 bilhões de usuários hoje têm acesso ao smartphone. Mais de 5 bilhões. Então, as informações, elas estão a um clique ou a 2 cliques das nossas mãos. A questão também dos valores sociais e dos valores morais que as empresas apresentam fazem com que os clientes também tenham a possibilidade de escolhas
a partir dos valores. Então, nós não temos que perceber, primeiramente, o lucro como algo tão importante ou mais importante do que os valores. A possibilidade de desenvolver o pensamento crítico vai nos ajudar nessa tarefa de tomar melhores decisões. Vamos ter consciência que os profissionais eles devem, portanto, questionar a realidade e analisar as possibilidades de situações diferentes para poder se adequar a qual que nós vamos precisar seguir. Coloquei também nesse material uma esfera da vida, ou seja, na realidade quem quero ser durante o Covid-19. Vemos aí que ele está próximo de nós, nos amedrontando, mas ele foi dividido especificamente em 3 esferas. Uma que nós chamamos de zona de medo, outra que nós chamamos de zona de aprendizado e outra que nós chamamos de zona de crescimento. O que nos afeta mais nessa zona de medo, por exemplo, compras de pânico, onde a gente vai ao supermercado e compra mesmo aquilo que nós não precisamos em grande quantidade. E esse isolamento, naturalmente também, ele vai nos irritar facilmente. Qualquer coisa, nossos nervos estão à flor da pele. Vejam que nós tínhamos trabalhado a questão de equidade entre o nosso coeficiente emocional e o nosso coeficiente racional. E ainda sobre a zona do medo, a gente começa a fazer estoques de comida, né, remédio, álcool gel, mesmo que a gente não vá usar, mas em grande quantidade. O psicológico ele acaba, de certa forma, estando mais abalados, tá? Deixa eu ver aqui a questão que a Bianca colocou, né? O psicológico é afetado bastante. Também acho que a ansiedade aumentou mais nas pessoas durante o isolamento. Exatamente o que eu estava comentando. Se eu me mantenho na zona de medo, naturalmente o meu coeficiente emocional ele vai estar mais abalado. Mas se eu começo a me afastar para a segunda esfera, que é a zona de aprendizado, eu começo a ser menos controlador, começo a me desligar cada vez mais das informações ruins, dos jornais, dos grupos, porque as informações, muitas vezes, mesmo elas sendo em quantitativo verdadeira, elas acabam nos abalando emocionalmente. Eu paro de consumir o que causa dano, como questão de alimentos e coisas que eu comprei superfluamente que não vão satisfazer o meu ego, era só um ego momentâneo, e reconheço que estamos dando o melhor de si. E a terceira esfera, já saindo desse caráter de medo e aprendizado, é o que nós vamos chamar de zona de crescimento, onde eu tento encontrar um propósito, tanto para a minha vida como para a minha profissão. Começo também a pensar nos outros e a procurar forma de ajudar. Vejo e percebo a necessidade de agradecer e, principalmente, eu vou viver o presente. Quando vocês observarem no material, nós temos também uma foto que tem a seguinte questão. Diz o seguinte: o futuro é agora. Essa foto, ela é uma imagem representativa do filme De Volta para o Futuro, onde o futuro que foi pensado naquele filme, na época, ele era em 2018, e hoje nós estamos em 2020. As mudanças desse mundo VUCA fez com que a tecnologia avançasse cada vez mais, e muitas vezes a gente não percebe que o futuro é agora. E estar preparado cada vez mais para essas mudanças é o que vai fazer com que eu possa sobreviver a essa teia de relações. Certo? Nós vamos ver
a questão dos impactos da tecnologia, a escassez generalizada de competências, apesar de termos chegando também novas carreiras e possibilidades de trabalho, tudo isso dentro da possibilidade de mudança. A Bianca está colocando um fator importante aqui, que é justamente o ser humano ter medo da possibilidade de mudança. Nós tivemos a oportunidade de ver, durante o autoconhecimento e a inteligência emocional, que o medo é algo que pode nos impulsionar ou nos bloquear, certo? E sobre o medo, Bianca, nós temos aí o conceito de mindset, que vai ser a nossa próxima aula, onde nós devemos estar abertos às mudanças para poder conseguir estar preparados para as novas habilidades, novas competências que o mercado está nos exigindo e que vimos que em 2022 é uma meta bastante próxima para alcançarmos. E quanto uma reflexão que está já próximo ao final do material, vai dizer o seguinte, que se você não reinventar o que você estiver fazendo, alguém fará isso por você. Os nossos métodos de trabalho, de estudo, eles têm que ser reinventados, principalmente nesse momento de crise. É muito comum a gente ver inicialmente nas ações, primeiramente, o ponto negativo, tá? Mas o reinventar, a partir daquilo que eu estou fazendo, pode trazer bastante êxito dentro de uma perspectiva positiva. Seja desobediente. Não se pode mudar o mundo sendo obediente. É uma das questões para reflexão. Em um mundo que temos todas as respostas disponíveis na web, vimos isso na teoria da cauda longa de Chris Anderson, que nós temos que filtrar essa gama de conteúdo disponível, nós temos que aprender a fazer a pergunta certa, para que possamos ter a resposta mais próximo do que nos movimenta e do que nos vai movimentar as nossas angústias. E o que eu estava falando anteriormente, né? Propósito e valores, nós temos que deixar isso bem claro, principalmente quando nós formos fazer o nosso plano de negócios, antes dos lucros. Muitas vezes nós vemos a questão do lucro como um fator predeterminante e os valores, muitas vezes, eles são bem mais importantes do que somente o lucro, tá? Resumidamente, são esses aspectos que estão no material. E, ao final, nós temos uma atividade, que está da seguinte maneira, né? Primeiramente, atividades para reflexão, para entender a complexidade desse mundo. Nós temos lá o que é o mundo VUCA, o conceito está no material que eu vou mandar em anexo para vocês também. Como ele afeta a nossa realidade, podemos ver principalmente a questão das incertezas e do mundo volátil, como aponta um autor chamado Zygmunt Bauman, quando ele traz o conceito de modernidade líquida, tá? E como estar preparado para esse mundo VUCA? Como ele impacta na nossa vida? E a atividade para compor o portfólio está da seguinte maneira. A partir de uma pesquisa, descreva o cenário de seu futuro campo de trabalho profissional em uma linha do tempo de 2015 a 2025, levando em consideração os aspectos das mudanças que vão nos afetar a partir da identificação das identificações da dificuldade da profissão. Sim, ele fala da... Eu vi a pergunta da Ibla. Ele fala sobre a liquidez nas relações
Especificamente, ele fala mais no campo da sociologia. Então, ele vai definir o mundo em dois aspectos, né? Ele vai chamar de modernidade sólida e modernidade líquida. Então, esses aspectos da liquidez na questão da... Deixa eu lembrar o termo quando ele fala de liquidez, ele vai falar especificamente de um termo que está vinculado ao acrônimo que descreve o mundo VUCA, é o termo volátil, onde parece que as relações e o mundo ele vai deslizando pelas nossas mãos como se nós não pudéssemos ter controle tanto das relações como das tecnologias e dos outros aspectos que ele coloca no material dele, certo? Então, resumidamente, são os aspectos que estão no material, mas lá na aula gravada está ponto a ponto cada um desses aspectos, tá? Quando se fala, por exemplo, em mundo VUCA, nada mais é de que um acrônico para descrever 4 características marcantes do momento que estamos vivendo. Eu já falei, mas eu vou repetir para vocês. O que significa já traduzido para o português, que a primeira vez que surge essa expressão em 1991, dentro de um artigo para um jornal americano. E tem o seguinte significado: volátil, incerto, complexo e ambíguo. E na aula gravada a gente vê cada um desses pontos especificamente para tentar compreender como esse mundo ele vem agindo em nossas vidas, às vezes nós não percebemos, mas principalmente como nós temos que nos preparar para enfrentar essas dificuldades a partir principalmente da possibilidade do mercado de trabalho. Ok? Então, sobre as atividades, nós temos ainda mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação, colaboração, pergunta? Lembrando que os microfones estão abertos, tá? Podem utilizar a qualquer momento. Certo? Nenhuma pergunta? Nem sobre o trabalho? A Paloma está dizendo para me continuar. Então, vamos lá, Paloma. Sobre essas características, né? A volatilidade. É importante que a gente perceba que o mundo hoje, como Zygmunt Bauman ele coloca, parece assim que o mundo está escorregando pelas nossas mãos, né? Então, à medida que os ventos eles vão se desdobrando completamente de forma inesperada, está se tornando cada vez mais impossível determinar a causa e efeito. Um exemplo desse é a pandemia que estamos passando. Já dei o exemplo dos meios de comunicação, que eles foram bastante ágeis. Alguns demorou um pouquinho mais para a gente poder alcançar 50 milhões de usuários. E também o mundo de incerteza, ele está especificamente ligado aos fatores que tornam mais difícil antecipar eventos, ou mais difícil a gente prever como esses eventos se encerrarão ou como eles se desdobrarão. Antigamente, até 10 anos atrás, as previsões históricas e experiências passadas tinham uma grande relevância para a gente poder fazer uma previsão futura de algumas ações. Sabemos que em 1918, o mundo ele passou por uma grande pandemia chamada de gripe espanhola. Apesar de quase um século depois, nós estávamos passando pela mesma ou uma situação semelhante,
a gente não conseguiu prever a partir das experiências passadas. Em 1972 a 74, mais ou menos, que a história não deixa muito claro esse período, mas o Brasil ele passou também por uma grande epidemia de meningite. Muitas pessoas morreram e essa parte foi como se tivesse sido esquecida pela história. O aspecto da complexidade. O nosso mundo ele está cada vez mais moderno. Vemos isso nos aspectos da tecnologia. Então, quais são as razões e os efeitos dessa modernidade em nossas vidas? Problemas e suas repercussões vão se dividir em multicamadas cada vez mais difíceis de entender, onde as ações e as possibilidades de fazer uma escolha vai ser cada vez mais difícil, mais complexa. Quanto à ambiguidade, tem a ver com padronização das coisas. Hoje, com a diversidade de informação, vou dar só o exemplo do Facebook que está no nosso material, a dicotomia entre homem e mulher, quando a gente fala da questão de gênero, naturalmente seria o gênero masculino e o gênero feminino. Só que, para ter uma ideia, o Facebook ele vai apresentar 56 possibilidades de gênero para definir homem ou mulher. Só para a gente ver como a ambiguidade ela não está mais tão padronizada assim. Certo? E assim, eu não vou me alongar muito falando aqui novamente pelo material, porque nós já temos a aula gravada lá que vai trabalhar ponto a ponto cada uma dessas características que foram colocadas no material e que representam o que é realmente o mundo VUCA, certo? Então, gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta a fazer ou alguma contribuição antes da gente encerrar. Lembrando que na próxima segunda, na semana que vem, ainda está na perspectiva de aula online com interação. Então, nos primeiros 50 minutos, eu vou deixar o material, só que eu vou colocar para vocês com mais antecedência agora, tá? Para que vocês possam assistir a aula e ver os slides, se por acaso tiverem, ou o texto. E nos últimos minutos a gente pode fazer uma interação para tirar dúvidas e também como vocês vão estar construindo a pesquisa e o relatório de vocês, a gente pode tirar dúvidas também sobre a construção desse relatório. Aí nós vamos ter aí esta semana e a outra para poder fazer essa pesquisa com bastante calma, com bastante cautela, sem atropelar muitas coisas. Tudo bem? Alguma pergunta ainda? Eu quero desejar, se não tem nenhuma pergunta, boa noite a todos e dizer que não se preocupem com essas dificuldades e divergências que nós estamos vivendo agora. A humanidade já passou por muitas dificuldades como essa e sobreviveu a todas. E isso logo vai passar. Nós vamos sobreviver também, apesar do medo, das dificuldades, mas tudo passa, tá? Boa noite a todos e uma ótima semana.